Ao iniciar esta mensagem, precisamos voltar à Escritura, porque é nela, e somente nela, que podemos compreender a verdade espiritual das chamadas maldições geracionais. Este termo é frequentemente mal interpretado no nosso tempo, tratado como se significasse demônios hereditários ou sentenças inevitáveis que descendem sobre as famílias sem saída. Mas a Bíblia nunca apresenta este conceito dessa forma. Pelo contrário, a palavra revela que as consequências do pecado podem, sim, estender-se por gerações, mas apenas quando cada geração repete os mesmos caminhos de desobediência. A maldição não se transmite como sangue, transmite-se como comportamento, como rebelião persistente contra Deus, como padrões espirituais quebrados que são copiados e repetidos. Quando lemos Êxodo 25, encontramos o Senhor a dizer que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Muitos leram este versículo como se Deus punisse automaticamente os inocentes devido aos pecados dos seus antepassados. Mas essa interpretação não resiste ao ensino geral da Escritura. Em Ezequiel 18:20, está claramente escrito que o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Portanto, a palavra não se contradiz. A chave está em compreender que a maldição geracional não é uma punição arbitrária, mas um padrão espiritual repetido. Se o filho caminha no mesmo pecado que o pai, colherá o mesmo resultado que o pai colheu. Vemos este padrão no livro de Juízes, onde geração após geração se levantava, conhecia o Senhor, mas depois se desviava, imitava a idolatria das nações e sofria derrotas, opressão e ruína espiritual. Não porque o sangue estivesse amaldiçoado, mas porque repetiam a mesma desobediência. Juízes 2:10-12 descreve que, após a morte da geração de Josué, levantou-se um povo que não conhecia o Senhor nem as suas obras, e rapidamente se curvou perante Baal e os ídolos. O resultado foi destruição repetida, ciclo após ciclo, geração após geração. A palavra reforça esta verdade também em Oséias 4:6, quando o Senhor declara que o seu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando uma geração rejeita o conhecimento de Deus, a seguinte cresce sem fundamento, sem direção, sem temor, tornando-se vulnerável aos mesmos erros. Assim, a maldição não é uma força invisível a perseguir famílias. É a ausência de luz, de ensino, de verdade, de fidelidade ao Senhor. Quando a palavra se perde, os padrões corrompidos ocupam o seu lugar. Além disso, Deuteronômio 28 mostra de forma clara que a bênção e a maldição estão diretamente relacionadas com a obediência ou desobediência. A maldição não é hereditária, é condicional. Se uma geração abandona o Senhor, enfrentará as consequências espirituais dessa escolha. Mas se uma geração volta-se para Deus, mesmo que os seus pais tenham vivido em trevas, a cadeia é quebrada imediatamente, porque Deus tem prazer em restaurar e renovar aqueles que se humilham diante dele. É por isso que a realidade das maldições geracionais deve ser entendida com precisão. Elas são padrões de vida, não sentenças divinas automáticas. São estilos de vida transmitidos, por exemplo, não por destino. Se o pai foi idólatra e o filho segue o mesmo caminho, ambos colhem o mesmo fruto. Se o pai foi violento, imoral, injusto, corrupto, e o filho aprende, imita e repete, ambos enfrentam o mesmo tipo de destruição espiritual. Mas se o filho volta-se para o Senhor, arrepende-se, abandona o pecado e escolhe um caminho diferente, a maldição cessa imediatamente, porque não há continuidade sem repetição. No entanto, há algo ainda maior e mais poderoso para compreender.
Nenhuma maldição, seja ela fruto do pecado próprio ou herdado por repetição familiar, tem autoridade diante da obra consumada de Jesus Cristo. Gálatas 3,13 declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isto significa que não existe corrente espiritual que a cruz não possa quebrar. A maldição só permanece onde o padrão de desobediência permanece. A partir do momento em que alguém se rende a Cristo, a maldição é cortada, o ciclo é quebrado e a família é reposicionada para a bênção. Por isso, neste primeiro bloco, estabelece-se a fundação. As maldições geracionais existem, mas só prosperam quando são alimentadas. Não são destino inevitável, mas consequência repetida. E a prova máxima de que podem ser anuladas é que a cruz já abriu o caminho da liberdade. A partir deste ponto, iremos aprofundar como esses ciclos se formam, como afetam famílias por décadas e como a vitória de Cristo pode transformar completamente o futuro de uma linhagem inteira. Quando olhamos para a Escritura, percebemos que as gerações não são realidades desconectadas entre si. Deus vê a família como uma linha contínua, marcada tanto pela fidelidade quanto pela desobediência. É por isso que a Bíblia revela verdades profundas sobre padrões que se repetem ao longo da história. Em Êxodo 20:5, Deus declara que as consequências do pecado podem alcançar a terceira e a quarta geração daqueles que o rejeitam. Este texto não fala de sentenças inevitáveis, mas de um princípio espiritual e moral. Quando uma geração insiste em andar longe de Deus, transmite não apenas exemplos, mas hábitos, influências, valores distorcidos e consequências práticas para os descendentes. Assim, a maldição geracional não é uma força mística automática. É o fruto contínuo de escolhas repetidas ao longo do tempo. No entanto, a Bíblia também mostra que a obediência pode quebrar o ciclo da destruição. O mesmo Deus que adverte sobre as consequências também proclama misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, como está escrito em Deuteronômio 7:9. Ou seja, a bênção de Deus é infinitamente mais poderosa, mais duradoura e mais profunda do que qualquer padrão de pecado que tente se estabelecer numa família. As trevas podem persistir por algumas gerações, mas a luz de Deus permanece por 1000. Isso revela a intenção divina de romper qualquer corrente que aprisione os filhos e netos daqueles que se voltam sinceramente para Ele. É por isso que vemos na história bíblica famílias que, após anos de desobediência, finalmente encontram restauração quando alguém decide quebrar o ciclo. O rei Josias é um exemplo extraordinário. Em meio a gerações marcadas por idolatria, injustiça e corrupção, ele escolheu voltar às Escrituras e restaurou a verdade na nação. Segundo 2 Reis 23:25, não houve rei como ele, que se converteu ao Senhor com todo o coração. A escolha de um homem transformou o curso espiritual de toda uma geração. Isso revela que uma decisão de fé pode se tornar o ponto de virada que interrompe anos de destruição familiar. Outro exemplo é Neemias. Ele reconheceu não apenas os pecados do seu povo, mas também confessou diante de Deus as falhas das gerações anteriores, como está registrado em Neemias 1:6. Ele não assumiu culpa pessoal por ações que não cometeu, mas percebeu que a nação carregava consequências de escolhas passadas. Sua intercessão abriu caminho para a restauração e reconstrução das muralhas de Jerusalém. Neemias mostra que o reconhecimento sincero do passado é um passo fundamental para uma nova história espiritual e familiar. Não se trata de culpar gerações anteriores,
mas de impedir que os mesmos padrões continuem. O profeta Ezequiel também esclarece que ninguém está condenado inevitavelmente pelos erros de seus pais. Em Ezequiel 18, 20, está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada pessoa é responsável diante de Deus por suas próprias escolhas. O filho não é declarado culpado pelo pecado do pai, e o pai não é condenado pelos delitos do filho. Esse princípio é essencial, pois desmonta a ideia de que alguém está aprisionado em um destino espiritual inevitável. O que realmente define o caminho de uma pessoa não é a sombra do passado, mas a luz da decisão que ela faz no presente. Ainda assim, o mesmo capítulo mostra que, mesmo não sendo culpado pelas ações dos pais, o filho pode sofrer as consequências práticas se repetir os mesmos caminhos. E é exatamente aí que entra a libertação pela verdade da palavra. A mudança não acontece por mero esforço humano, mas pela intervenção da graça que Cristo oferece. É Jesus quem quebra o ciclo do pecado, pois ele carrega sobre si todas as transgressões, como afirma Isaías 53, 5. Só a obra da cruz tem o poder de libertar não apenas o indivíduo, mas toda a linhagem afetada por anos de distorção espiritual. A maldição se desfaz onde a obediência nasce, e a obediência só nasce quando Cristo reina. Por isso, quando uma pessoa decide caminhar conforme a verdade de Deus, ela se torna o ponto onde a história familiar muda. Aquilo que destruiu seus pais não precisa destruí-la. Aquilo que paralisou seus antepassados não precisa paralisar seus filhos. Aquilo que dominou uma geração não precisa dominar as próximas. Porque em Cristo, cada corrente se rompe, cada sentença é anulada, cada sombra se dissipa pela luz da verdade. O poder da cruz não apenas salva, mas transforma destinos. E quando alguém se levanta em fidelidade, torna-se como uma porta aberta pela qual a bênção de Deus entra para alcançar aqueles que virão depois. Quando observamos a história espiritual do povo de Deus, percebemos que nenhuma geração existe isolada. Cada geração recebe uma herança, e essa herança não é feita apenas de bens materiais, mas de escolhas, de caminhos, de obediências e de rebeliões. Há famílias em que a dureza de coração se repete. Há lares onde a idolatria se renova. Há linhagens marcadas por violência, abandono, mentira ou imoralidade. Isso não significa que exista uma sentença inevitável, mas revela uma realidade espiritual que as Escrituras mostram com clareza. Quando um padrão de desobediência se repete, suas consequências também se repetem. Um exemplo profundo está em Juízes 2. O texto afirma que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito. O resultado foi que essa geração fez o que era mal diante de Deus e voltou aos caminhos de seus pais. A Bíblia não diz que eles estavam presos a uma maldição inevitável, mas que escolheram repetir o mesmo padrão. Assim, aquilo que destruiu os pais, destruiu também os filhos. Juízes 2 mostra que cada geração tem a escolha de romper ou repetir. Outro exemplo forte está em Neemias 9 e 10. Ali, o povo reconhece que seus pais haviam sido obstinados, recusando obedecer aos mandamentos de Deus. Mas algo extraordinário acontece. Aquela geração decide quebrar o ciclo. Eles confessam, reconhecem as falhas dos antepassados, submetem-se novamente à lei e renovam a aliança. A Bíblia mostra que quando uma geração decide não seguir o pecado dos pais, o ciclo se desfaz. A maldição não tem poder sobre quem escolhe obedecer. Vemos isso também em Ezequiel 18, um dos capítulos mais claros sobre responsabilidade individual. Deus declara que a alma que pecar, essa morrerá.
E ainda afirma que se um filho vê o pecado do pai, mas não anda nos mesmos caminhos, então ele viverá. Aqui está o princípio espiritual mais importante sobre maldições geracionais. Elas só continuam enquanto alguém continua o padrão que as alimenta. Quando há arrependimento e mudança, a continuidade se rompe. Deus deixa absolutamente claro em Ezequiel 18 que ele não amaldiçoa um filho fiel por causa do pai rebelde. Mas a Escritura também revela situações em que padrões de rebeldia se arrastam por séculos. Um exemplo está em Jeremias 7, onde Deus confronta o povo por repetir as práticas idólatras de seus pais, queimando incenso a deuses estranhos e endurecendo o coração. O texto mostra que a obstinação não nasceu naquela geração, mas foi herdada porque cada geração escolheu seguir a mesma teimosia. Não era um jugo inevitável, era uma escolha repetida. Esse princípio aparece novamente em Zacarias 7, onde o Senhor pergunta se o povo jejuava realmente para ele ou para si mesmo. Deus os confronta dizendo que seus pais haviam endurecido o coração e que eles estavam fazendo o mesmo. O círculo só quebraria quando alguém se submetesse à voz do Senhor com sinceridade. A resistência dos antepassados não determinava o futuro, mas influenciava fortemente aqueles que escolhiam repetir. Entretanto, o ponto culminante da verdade bíblica sobre esse tema está na obra de Cristo. Em Gálatas 3, Paulo declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso não se refere apenas a um aspecto legal, mas à totalidade da condição humana. Se toda maldição nasce do pecado, então ao destruir o poder do pecado, Cristo destrói o poder das maldições. O sangue de Jesus não apenas salva, mas purifica a linhagem espiritual de quem se entrega a Ele. É por isso que Pedro afirma em sua primeira carta, no capítulo 1, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que recebemos por tradição de nossos pais. Não com prata ou ouro, mas com o sangue precioso de Cristo. Pedro está dizendo que há tradições espirituais herdadas, padrões de vida vazios, comportamentos transmitidos, mas tudo isso é quebrado quando alguém se rende ao Cordeiro. A cruz coloca um ponto final nos ciclos destruidores que antes pareciam invencíveis. Assim, quando falamos de maldições geracionais, não estamos falando de correntes impossíveis de romper, mas de padrões espirituais que só permanecem enquanto permanecermos neles. Quando alguém decide obedecer a Deus, o ciclo se encerra. Quando alguém decide andar segundo a palavra, a sombra do passado é dissipada. E quando alguém decide aplicar o sangue de Cristo sobre sua vida e sua casa, uma nova história começa. Uma história onde a herança já não é de pecado, mas de redenção. A Escritura ensina repetidamente que uma geração pode ser marcada por trevas, mas a seguinte pode ser marcada por luz. Uma linhagem pode carregar dor, mas a próxima pode carregar cura. Quando há arrependimento, fé e obediência, Deus escreve uma nova linha espiritual. E não importa o que aconteceu com os pais, com os avós ou com aqueles que vieram antes. O Senhor pode levantar alguém na família que diga basta, que quebre o ciclo, que mude o legado e que faça nascer uma geração que honra o nome do Senhor. Ao avançarmos mais fundo na revelação bíblica sobre as maldições geracionais, precisamos perceber algo que muitas vezes passa despercebido. A palavra de Deus nunca apresenta a maldição como uma sentença inevitável, mas como uma consequência da continuidade de um padrão. Se a geração seguinte abandona o pecado da geração anterior, a maldição perde sua força. Se repete o padrão, fortalece o ciclo.
É por isso que ao longo das Escrituras, Deus sempre chama o seu povo para lembrar, discernir e romper com os erros de seus pais, para que não carreguem para o futuro aquilo que nunca lhes pertenceu. O profeta Jeremias declarou algo poderoso em Jeremias 31, 29 a 30. O povo havia criado um ditado: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas Deus responde dizendo que esse ditado deixará de existir, porque cada um morrerá pela sua própria iniquidade e cada um será responsabilizado por seu próprio pecado. Isso significa que, mesmo que existam consequências transmitidas, Deus não responsabiliza filhos inocentes pela culpa dos pais. A responsabilidade moral é individual, mas as consequências espirituais podem atravessar gerações quando ninguém se levanta para quebrar o ciclo. Da mesma forma, em Ezequiel 18, 14 a 17, o Senhor apresenta o exemplo de um filho que vê os pecados de seu pai, mas se recusa a segui-los. O texto afirma que esse filho não morrerá pela iniquidade de seu pai. Ele rompe o padrão. Ele se desvia do caminho da injustiça e escolhe obedecer a Deus. Então, aquilo que destruiu a geração anterior não tem autorização espiritual para destruí-lo. Este é o princípio fundamental das maldições geracionais. Elas só continuam vivas quando a desobediência continua viva. Quando a obediência entra, a maldição perde força, legalidade e continuidade. O livro de Juízes é um testemunho trágico disso. Toda vez que Israel se afastava do Senhor, sofria opressão. Toda vez que se arrependia, era restaurado. O padrão se repetiu por gerações, porque as gerações seguintes imitavam os erros das anteriores. Sempre que um líder justo se levantava, como Gideão em Juízes 6, o povo encontrava a redenção. Mas quando voltava aos ídolos, amaldiçoava a si mesmo novamente. O problema nunca foi o espírito de idolatria herdado, mas sim a decisão humana de voltar às obras dos seus pais. O apóstolo Paulo também confirma esse princípio em Romanos 6,16, ao dizer que somos servos daquele. Ao avançarmos para as camadas mais profundas deste tema, precisamos encarar uma verdade bíblica que muitos ignoram por medo, desconhecimento ou tradição humana. As maldições geracionais não são um decreto inevitável lançado sobre famílias inocentes. A palavra de Deus revela que elas surgem e permanecem quando a mesma atitude de rebeldia, idolatria, injustiça ou desobediência é repetida geração após geração. Não é um espírito hereditário agindo sem causa. É o peso acumulado de decisões contrárias à vontade de Deus que se torna um ciclo, até que alguém, iluminado pela verdade, decide romper. Em Lamentações 5 é feita uma confissão poderosa. O povo declara que os filhos carregavam o jugo de pecados cometidos anteriormente, clamando a Deus por restauração. Isso mostra que a responsabilidade não é mística, mas moral e espiritual. Quando uma geração abre a porta para a desobediência, as seguintes enfrentam as consequências caso não escolham outro caminho. No entanto, o Evangelho deixa claro que ninguém está condenado a repetir a história de seus antepassados. Em Ezequiel 18, o Senhor declara de forma inequívoca que o filho não morrerá pela culpa do pai, nem o pai pela culpa do filho. Mas cada um será responsável pelas suas escolhas. Isso destrói a ideia de que uma maldição é uma cadeia inquebrável. O que existe é um ciclo de comportamento, e a Bíblia revela que qualquer pessoa pode sair dele pela obediência à voz de Deus, arrependimento sincero e fé na redenção. Quando alguém se posiciona diante do Senhor, o ciclo termina ali. Deus é justo demais para obrigar alguém a carregar o que não escolheu. Porém,
também é verdadeiro que muitos escolhem caminhar nos mesmos caminhos antigos e assim as consequências permanecem. Por isso, a palavra insiste que é necessário ouvir, discernir e voltar ao Senhor. A Escritura também ensina que o caminho para quebrar essa corrente não começa com esforço humano, mas com revelação espiritual. Em Salmos 32, o Senhor promete instrução, direção e aconselhamento pessoal. A quebra de uma maldição familiar começa quando Deus abre os olhos de alguém dentro da linhagem para enxergar padrões que os outros normalizaram. Quando o Espírito Santo revela o que precisa ser confrontado, ele também concede força para escolher diferente. Alguns padrões são tão antigos que parecem parte da identidade da família. Mas quando o Espírito de Deus entra, aquilo que parecia natural se torna claramente pecado e escravidão. A convicção divina transforma o coração e prepara o terreno para uma mudança profunda. É aqui que a obra de Cristo se torna o ponto decisivo. Não há força humana capaz de reverter séculos de pecado acumulado. Não há conselho humano capaz de apagar memórias espirituais. Só existe um poder que rompe completamente a acusação contra famílias inteiras: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Em Colossenses 1, o apóstolo explica que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho, e que nele temos redenção por meio do sangue e perdão total dos pecados. Isso não é poesia. É uma realidade espiritual. O sangue de Cristo não apenas perdoa, mas cancela a dívida, apaga a escrita contrária e remove qualquer base legal que o inimigo tentaria usar para prolongar ciclos de opressão. Onde a cruz é recebida pela fé, a maldição perde o direito de permanecer. No entanto, a cruz abre a porta, mas a obediência mantém essa porta aberta. Após a libertação inicial, é necessário estabelecer um estilo de vida diferente daquele que trouxe destruição às gerações anteriores. Provérbios 14 declara que há caminhos que parecem retos ao homem, mas no fim conduzem à morte. Isso significa que muitos padrões destrutivos parecem normais porque foram transmitidos por hábitos, não por discernimento. Mas quando alguém se alinha à palavra de Deus, práticas antigas começam a ser rejeitadas. Laços com comportamentos destrutivos são quebrados. Vícios emocionais são confrontados. Modelos de casamento ou paternidade distorcidos são substituídos pela orientação divina. O resultado é que a geração atual se torna o muro espiritual entre a destruição passada e a bênção futura. A verdade gloriosa é que quando um filho ou filha se levanta para obedecer a Deus, mudanças começam a correr por toda a família. Em Salmos 103, está escrito que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Isso significa que você pode ser o ponto de virada. A bênção também é hereditária quando há fidelidade. Quando alguém rompe com o ciclo e escolhe seguir o Senhor com integridade, a semente espiritual dessa decisão é transmitida aos filhos, aos netos e aos que ainda virão. Os padrões de destruição são substituídos por padrões de vida. Onde antes havia dor, Deus planta alegria. Onde havia caos, Ele estabelece paz. Onde havia repetição de fracassos, Ele constrói um legado de justiça. É assim que a história de uma linhagem inteira pode ser transformada para sempre. Ao chegarmos ao final desta mensagem, precisamos olhar com seriedade para a última camada das maldições geracionais mencionadas nas Escrituras. Aquelas que se perpetuam não apenas pelas escolhas dos antepassados, mas por decisões atuais que se alinham ao mesmo espírito de rebelião. Em Levítico 26 e em Deuteronômio 28,
vemos que o Senhor sempre apresentou dois caminhos: bênção ou maldição, vida ou morte, obediência ou desobediência. A continuidade da destruição familiar nunca foi um decreto inevitável, mas sempre o resultado de repetir o mesmo padrão que afastou gerações inteiras do propósito de Deus. O Senhor deixa claro em Ezequiel 18 que cada pessoa é responsável diante dele e que o filho não carregará a culpa do pai quando abandona o caminho errado e decide seguir o caminho da justiça. Isso significa que mesmo que uma linhagem inteira tenha escolhido a rebelião, um único coração arrependido pode mudar a história de toda a descendência. Quando examinamos Neemias 9, vemos o povo confessando não apenas os pecados dos pais, mas reconhecendo a própria participação na continuidade da mesma infidelidade. Ali entendemos um princípio profundo. Reconhecer o padrão é o primeiro passo. Romper o padrão é o verdadeiro arrependimento. Não basta admitir que houve maldição ou destruição no passado. É preciso renunciar ao comportamento que a alimenta no presente. Muitos se veem presos aos mesmos vícios, às mesmas reações, aos mesmos medos, às mesmas quedas e às mesmas práticas que destruíram seus antepassados. Mas a palavra revela que quando alguém decide se colocar diante do Senhor, como Davi fez em Salmos 51, confessando e clamando por um coração puro, então Deus é poderoso para apagar o que era vergonha e levantar um novo testemunho para as gerações futuras. Em Atos 3, encontramos a chave para romper definitivamente esses ciclos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. A transformação espiritual sempre começa pelo arrependimento, segue pela conversão e se manifesta pela renovação. E é nesse processo que o sangue de Cristo opera o milagre de quebrar aquilo que nenhuma força humana conseguiria quebrar. Hebreus 9 declara que sem derramamento de sangue não há remissão. E Hebreus 10 afirma que o sacrifício de Cristo foi único, completo e suficiente para purificar até a consciência daqueles que foram escravizados por gerações. O poder da cruz não apenas salva, mas desarma o ciclo, apaga o registro e inaugura uma nova herança espiritual. Quando pensamos em famílias marcadas por alcoolismo, violência, traição, idolatria, enfermidades espirituais e emocionais, depressão, miséria, opressão e destruição contínua, lembramos de Gálatas 3, onde Paulo afirma que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Isso significa que toda maldição que tinha legalidade sobre alguém por causa do pecado, perdeu essa legalidade quando essa pessoa crê em Cristo, se arrepende, abandona o velho caminho e anda na luz. A cruz é o ponto final da maldição e o ponto inicial da bênção. E é por isso que Josué 24 diz: Escolhei hoje a quem servireis, porque a decisão de hoje determina a herança de amanhã. Talvez alguém olhando para sua própria história veja marcas profundas, feridas antigas, repetições dolorosas. Mas Deus diz em Isaías 43, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. O Senhor promete abrir caminhos no deserto e rios na terra seca. O que antes era ruína, agora pode se tornar restauração. O que era vergonha, pode se tornar testemunho. O que era maldição pode se tornar bênção para muitas gerações. Mas isso só acontece quando alguém decide romper com o pecado e se entregar totalmente a Jesus Cristo. É por isso que agora, antes de terminarmos, deixo este chamado à ação. Não permita que o padrão antigo continue vivo na sua vida. Não aceite a repetição do que destruiu sua família. Não prolongue aquilo que Cristo já quebrou na cruz.
Levante-se, tome uma decisão clara, firme, pública se for necessário, e declare que a partir de hoje sua vida pertence ao Senhor, que sua casa será do Senhor, que sua herança espiritual será redimida pelo Senhor, e que nenhuma maldição encontrará espaço em você ou nos seus descendentes. O futuro não está escrito pelos erros do passado, mas pelo sangue de Cristo que te chama para a liberdade. Agora convido você a declarar esta oração com fé e convicção diante de Deus. Queridos irmãos e irmãs, por favor, façam a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Convido-te a entrar no meu coração como meu único Senhor e Salvador pessoal. E que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ti. Entrego a minha vida a ti a partir de hoje. Amém e amém.